Olá, pessoal que acompanha a Grombone Cidadania. Vamos chegando para mais uma live da nossa temporada. Hoje o assunto é tradução e apostilamento de documentos para o processo de cidadania. Eu até vou colocar aqui nos comentários traduções e apostilamento para quem for entrando. Show! Que legal, o pessoal já está recebendo as notificações da nossa live que está começando. Hoje temos uma convidada muito especial que vai com certeza esclarecer muitas dúvidas de todos vocês. Nós recebemos várias já, tanto direct como também durante a semana pelo WhatsApp, do pessoal que tem muitas dúvidas. É um assunto mesmo, né? Que a gente tem dúvidas porque é algo que a gente não trabalha, que a gente não lida. Muitas vezes as pessoas nunca nem ouviram falar o que é um apostilamento, o que ele representa, como ele é feito. A gente faz algumas associações que nem sempre estão corretas. Então hoje nós vamos falar tudo para você. Vai comentando, pessoal. Quem está entrando? Olá, Carlinhos VHS, que legal ter você aqui. Cris Moreira, Adri Grombone, Isabela, ô Selminha, a Shirley também está por aqui. Que legal, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença. E eu quero que vocês comentem, nos enviem dúvidas, tá bom? Porque nós estamos aqui exatamente para tirá-las de vocês, tá? E espero que essa live a gente consiga solucionar várias delas. Ou então, se a gente terminar a live e a sua dúvida não foi respondida, você pode mandar aqui pra gente, que depois a gente responde no direct, ok? Eu acho que eu já vou chamar a minha convidada, porque a minha convidada ela já está aqui conosco. Vamos chamá-la Isabela. Aê! Agora sim, agora sim. Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Adorei o Que bom! convite, estar aqui com sua audiência. Muito obrigada, amor. Imagina, a gente que agradece de ter você, uma grande profissional, gente aí do Brasil, Isabela Fortunato já trabalha há muito tempo com tradução e apostilamento, então ela está aqui exatamente para solucionar as dúvidas, né? As principais, né, Isabela, porque são muitas, né? E São tão particulares cada coisa. é isso, e o pessoal pensa que a gente trabalha no consulado, né? Mas na verdade não é. Então Não. é bom. A gente tira o máximo de dúvida que a gente consegue para poder aliviar um pouco o lado do consulado, mas muitas coisas são realmente específicas do consulado, ou do Rio, ou de São Paulo, e nem sempre a gente consegue esclarecer. Então, vamos fazer um pacotão aqui para a gente poder esclarecer todas as dúvidas que todo mundo tiver aí. Que bom, que bom. E, ó, vamos começar. Primeiro, eu gostaria que você fizesse uma apresentação de como que você começou com tradução, como que a tradução entrou na sua vida. Então, eu morei na Itália, né? Eu morei em Roma, fui criada em Roma quando eu era pequenininha. Minha mãe e minha avó ainda moram aí. E eu voltei, quando os meus pais se separaram, eu voltei já no final da minha adolescência. E aí eu falei, eu tenho uma mais-valia, né? Eu preciso utilizar isso de alguma forma para poder fazer dinheiro. E aí eu fui fazer letras e comecei a fazer alguns trabalhos de tradução aqui e ali. E aí, não terminei letras. Dentro de letras, eu já comecei a estagiar como tradutora. E aí, a gente Que legal. revisava as traduções numa empresa de tradução. A gente fazia a revisão nome e número, que a gente chama de revisão nome e número, né? Não era nem a revisão gramatical, não era autorizado aí. A gente fazia só a revisão nome e número. E aí eu fui evoluindo a partir disso, até que em 2009 eu fiz o concurso para tradutor juramentado. E aí a gente já pode entrar até no papo do Exato. juramentado, né? Então, Brava. vou falar Pode aqui falar. no Brasil, tá, pessoal? Vou falar aqui no Brasil, porque na Itália é diferente. Esse é um ofício típico da legislação brasileira. Então, a gente faz um concurso na junta comercial, não é no consulado, não é na embaixada, é um concurso da junta comercial. A junta comercial é o órgão que a gente utiliza para poder abrir empresa, por exemplo. Tá dando interferência no meu som? Ai, parece que eu acho que tá com retorno.
Agora que eu ouvi que você falou, parece que saiu o retorno. Será que é Vamos ver. melhor sair e entrar de novo? Será? Eu acho que tá aí com retorno. Bom, Mas tá dando você para tá de fone? entender, pessoal? Tá dando para entender? Vamos ver se o pessoal... É porque pra mim, agora ele tá vindo limpo. Vamos ver. Se vai fazer diferença. Ok. Pessoal, pode comentar. Tá ruim aqui. Deixa eu botar o microfone. Ai, ótimo. Vê se melhorou o som. Show de bola. Melhorou, pessoal? E eu acho que sim. Pelo menos pra mim. Melhorou? Ai, com certeza. Então, peraí que eu vou ter que fazer um armengue aqui para poder ouvir vocês, porque eu não ouço vocês. Ah, meu Deus. É aí. Vamos ver. Eu não Bom, tô no céu e no PC. Me falaram que eu tô no céu e no PC. Eu não tô, eu só tô em um. é? Sim, melhorou. Todo mundo Vamos tá lá. falando. Ah, mas e agora? Você não disse. Um armengue. Pronto, vamos lá então. Então, o que aconteceu? Em 2009, eu fiz o concurso para tradutora juramentada e é um concurso que tem duas fases. Ele tem uma fase de escrita e é engraçado. Agora é engraçada a história, né? Não foi engraçado na época. Porque o tradutor juramentado, ele traduz documentos, né? Ele não traduz literatura, por exemplo, porque eu acho que as pessoas têm a ideia do tradutor como tradutor de livros, né? E não como tradutor de outras coisas. E eles colocaram no concurso uma versão literária, que era para pegar todo mundo mesmo e tirar o pessoal que não fosse bilíngue, né? Meu Deus. E aí eles fizeram uma bela de uma limpa e passamos em 5. Então somos 5 tradutores no Rio de Janeiro novos dessa leva, né? Porque antes tinha o quê? Pelo menos 35 anos que não tinha concurso no Rio de Janeiro. Então o pessoal não dava conta mesmo. E aí foi uma ótima essa nova seleção. E aí a gente entrou e o que a gente tem? A gente não é funcionário do Estado, a gente não é funcionário público, a gente tem fé pública. A gente tem a possibilidade de assinar um documento e fazer com que aquele documento se torne verdade. O conteúdo daquele documento se torne verdade. Então é por isso que é tradutor juramentado. A gente faz um juramento de que o que a gente está traduzindo está sendo traduzido de forma idônea, está sendo traduzido com fidedignidade, né, e tudo mais. Então, é por isso. É uma lei de 1943, é uma lei assinada por Getúlio Vargas, e ela tem ainda coisas da época de Getúlio Vargas, ainda tem umas regras de Getúlio Vargas, mas a junta comercial vai atualizando bastante as novas leis, né? Pelas novas leis, por exemplo, hoje a gente já tem meio divulgado, mas a gente lutou muito por isso, né? Hoje a gente já consegue, por exemplo, dar um celular, terceirizar algumas partes do negócio, né? Da tradução não, mas do negócio a gente já consegue terceirizar algumas partes para poder ter ajuda, ter algum tipo de ajuda. Ai, que bom. Isabela, vamos então agora às outras perguntas que nós recebemos. Tá, você já explicou a questão de apostilamento de né? Porque eu acho assim, quando você fala apostilamento, né, você não consegue dimensionar o que é esse apostilamento e para que serve. O apostilamento é uma dúvida de todo mundo, né? Então, antigamente, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, ele já dava
o Itamaraty, ele já dava um carimbo para que os documentos, em geral, qualquer tipo de documento, pudesse sair do país. E isso era dado gratuitamente pelo Itamaraty. O que aconteceu foi que, de uns anos para cá, o Itamaraty parou de fazer isso e delegou isso para os cartórios. Ou seja, ele terceirizou isso e privatizou isso, né? Antes era gratuito, hoje não é mais. Então, é basicamente um selo, um certificado de que aquele documento pode ter validade no exterior. É para isso que serve o apostilamento de Haia. Então, ele tem ali o nome da pessoa, o que é o documento. Isso já tinha, né, nos outros países, isso foi feito para poder todo mundo nivelar, né, com os outros países que já tinham essa possibilidade. Porque antes era só um carimbo mesmo do Itamaraty e tá tudo certo. Hoje não. Hoje o documento ele é verificado, se ele tem validade, se ele é falso, tirou muita falsificação, então melhorou muito em questões de falsificação. E hoje isso é feito pelos cartórios e é feito de forma paga. Né? Exatamente. Agora, a dúvida que não quer calar. A gente traduz apostila. Eu tô com um delay aqui, tá? Por isso que eu tô demorando. Tá, então. O que é... Teoricamente, teoricamente não. A tradução, ela tem que estar com o documento finalizado. Porque na tradução vai o número do documento. Vai o número do documento com o apostilamento. Se o apostilamento não tiver, na tradução automaticamente não vai estar citado o apostilamento. Então, é como se ele não tivesse apostilado. E o documento traduzido, ele tem que ser fidedigno ao original. Então, primeiro, o certo seria pegar o documento original no cartório, apostilar o documento original, traduzir o documento com a menção à apostille, né? E depois apostilar a tradução. Tudo isso levado no consulado ou levado para o exterior tem validade total. Legal. E uma coisa, tem diferença também que as pessoas me perguntam, manda via consulado, ou então vem para a Itália, seja um processo judicial, seja um processo de comum, as traduções são as mesmas, né? Isabel, também que as pessoas me perguntam, manda via consulado, ou então vem para a Itália, seja um processo judicial, seja um processo de as traduções são as mesmas, né? Então, a tradução brasileira, ela tem validade, a tradução brasileira feita por tradutor juramentado, ela tem validade tanto aqui como lá, né? Não tem diferença alguma. Mas, vamos dar a César o que é de César, não gostaria de dizer isso, mas vamos dizer a verdade, é que ela pode ser feita por um tradutor asseverato na Itália também. Mas é óbvio, é muito mais seguro se fazer isso por um tradutor juramentado que já está capacitado para isso e que já faz basicamente só esse tipo de documento, do que um tradutor asseverato, que seria um tradutor certificado. Ele basicamente é um tradutor que tem uma inscrição no tribunal. Basicamente é isso. Né? Ele tem uma autorização do tribunal, mas não se faz nenhum tipo de averiguação da capacidade desse tradutor. Então, por isso que eu sempre aconselho fazer por aqui. Ótimo. Existem as duas possibilidades, né? O pessoal está aqui acompanhando. Eles vão escolher emprego, a questão também. Existem as duas possibilidades, né? O pessoal está aqui acompanhando. Atrapalhando. Ai, meu Deus do céu.
Coitada, a Isabela. Aqui para mim o som tá muito ruim. O meu ficou bom, mas agora o seu ficou muito ruim. Sério. Mas você tá me ouvindo? Consegue agora. Eu tô te ouvindo. Ai, senão ouve ruim. Vamos ver se melhora agora, Alba. Vamos ver. Tá, deixa eu ver se o pessoal aqui colocou alguma pergunta. Pessoal, pode interagir, pode colocar nos comentários, pode mandar também aqui na caixinha de perguntas. Vamos ver. O pessoal colocou a Lília Maria, também está aqui com a gente. Muito eco. Bom, vamos ver agora. Isabela, a pergunta parece que melhorou. Eco, ainda continua? Vamos ver se melhora agora. Porque para mim já melhorou, pelo menos não tem o delay. Para mim também melhorou bastante. Ai, que... Ó, a Bárbara Saleme disse que tem uma certidão francesa, que para a cidadania italiana, ela precisa traduzir direto para o italiano, ou ela precisa traduzir primeiro para o português e depois para o italiano? Então, ela precisa encontrar um tradutor que tenha os dois idiomas. A gente tem tradutores que têm as duas... Antigamente não tinha concurso, na verdade, né? Era mais fácil de entrar. Você conseguia, em 4 horas de prova, você conseguia fazer mais de um idioma. Aqui não deu. Eu não consegui fazer mais de um idioma. Eu faço francês, mas eu não consegui fazer mais de um idioma. Então, eu não estou capacitada a fazer italiano, francês, italiano, inglês, que eu faço normalmente, tá? Então, tem sim que passar por outro tradutor. Vai ter que passar para um tradutor de italiano, português, francês. E a gente junta essas duas traduções para que ela tenha validade na França, no caso, né? Exato. E até aproveitando a sua deixa. Por favor, Isabela, fala pro pessoal. A tradução, ela precisa vir junto, grudada, seja com grampo, seja com selo. Pelo amor de Deus, certidão com tradução e apostilamento. Fala para mim, me explica. Então, o apostilamento já vem grudado no documento, né? Já vem grudado. E o próprio cartório, ele já dobra a tradução e já junta tudo. O consulado também já junta tudo. Ele junta tudo e carimba, que é exatamente para que aquilo não possa ter validade sem esse carimbo. Exato. Porque não tem como. Os comunes não aceitam, o consulado não aceita. É uma dificuldade tremenda, assim. Não tem como. É como se os documentos não se conversassem, né? Exatamente. E a gente faz ainda, na Isabela Fortunato Traduções, a gente faz ainda mais uma coisa, que é marcar o número da tradução no original. Então, o número da tradução que vem na tradução, ele vem no original. A gente faz essa ligação, que é para não ter problema mesmo. Olha só, tá vendo? Show, ótimo. Não, porque isso é sensacional. Nossa, não tem como fazer sem. Vamos lá, o André. Tá. No caso de documentos estrangeiros, como faço para saber quais precisam ser apostilados? Tudo, né, Isabela? Sempre. Sempre. Para ele ter validade no Brasil, ele tem que ter apostila de fora. E para ele ter... O bom da apostila de Haia é que todos os países que fazem parte desse acordo de Haia, eles já estão dentro dessa mesma lei. Então, todos eles são aceitos. Então, não é difícil você encontrar uma apostila de Haia em outro país. Não tem problema algum. Pode fazer de Haia, que vários países da Europa de fora têm a mesma legislação. Exato, não é difícil. É claro que deve ter assim, que nem no caso dos Estados Unidos, que tem os notary que fazem os apostillamentos. Aí é um pouquinho mais, né? São lugares diferentes, mas tem como. Tem. A Europa basicamente toda tem esse acordo com a gente, né? Então a Europa toda já tem esse esquema da apostila de Haia. É por isso que a gente chama de apostille.
Porque a gente Sim, fala apostilamento, né? Eu sempre falei apostila ou apostilamento, mas ela é uma sim. apostile. A gente, as pessoas que gostam, os mais puristas gostam de falar o nome certo. Apostile diária. Exato, em francês. É, Ó, ai, caramba, eu pegando o gancho também que você falou do apostilamento. Ah, tem aqui até a pergunta, mas eu tinha anotado. Que assim, muitas dúvidas. Tá, eu moro numa cidade, vou lá pedir minha certidão. Na hora o cartório pergunta se precisa do reconhecimento de firma. Não precisa, porque esse documento ele vai ser apostilado. Ok. Aí a pessoa pede essa certidão nesse cartório, mas ela pode apostilar? Um exemplo. Esse cartório no interior de São Paulo, ela pode mandar essa documentação, tipo, para você traduzir que é em outro estado e para apostilar também em outro estado. pode. Inclusive, isso foi muito feito lá no início, quando o preço era muito diferente. Então, as pessoas pegavam, tipo, de São Paulo, que era R$ 126, mandavam para Minas, que era muito mais barato, e depois mandavam de volta para o Rio de Janeiro para traduzir, e depois a gente mandava para São Paulo de novo. Então, assim, na dúvida, manda pra gente, que a gente faz tudo para você. Você não tem que ter dor de cabeça. A gente faz tudo para você. A gente já te entrega o documento pronto para levar no consulado. Ah lá, tá vendo? Não, porque, e assim, até quando eu fiz a minha cidadania lá em 2017, eu via muita gente falando assim, não, mas você não pode traduzir num lugar, mandar apostilar no outro estado. Eu falava, gente, mas é real esses valores dos cartórios no interior de São Paulo, não tem como. E Minas acabou mudando ainda, né? As taxas acabou ficando quase que igual de São Igual. Paulo por conta da demanda, né? E aí a gente tem que ficar recorrendo. Brasília, Sul, porque é onde você consegue trabalhar para apostilar, porque senão como é que você faz, né? Não, pode apostilar onde qualquer cartório de notas tem obrigação de apostilar. Ótimo. Ah, aproveitando, Thaís Benvenuto. Falar sobre a diferença da certidão comum e a certidão de inteiro teor. Ai, Thaís, seja bem. essa era uma coisa que sempre pegava aqui. Porque o que acontece? A gente tem uma versão resumida da certidão de nascimento, casamento, óbito e tal, que os cartórios emitem. Mas o que é aceito pelo consulado é a certidão de inteiro teor. É a transcrição ipsis literis da certidão original. Então, o consulado só aceita a certidão de inteiro teor. Qual é a briga? É que, obviamente, fica mais caro. Tanto a tradução como a emissão. Então, parece que sou eu fazendo para ganhar mais dinheiro, mas não sou eu. Não é culpa minha, não quero ganhar mais dinheiro em cima de ninguém, muito pelo contrário. Então, atentem-se a isso. Se o órgão que está pedindo a certidão só aceita de inteiro teor. O consulado do Rio de Janeiro só aceita inteiro teor. Não tem como. Para processo de cidadania, infelizmente, até uma dica que a gente falou até na semana passada na live, que é a questão após a retificação, né, Isabela? Que o cartório, às vezes, bota uma pegadinha ali e o cliente não sabe, não lida com isso. Aí, certidão simples. Aí ele, certidão simples, Só que depois tem que reemitir a certidão de TT8, ele vai gastar 2 vezes, enfim. Exato. Por isso que eu falo, tem teoria. E a tradução também se paga 2 vezes, tá, pessoal? Porque as pessoas querem que eu faça uma e depois, mas eu não sabia. Então a gente sempre avisa para não ter esse problema, porque a minha ideia não é ganhar dinheiro fácil em cima de ninguém, muito pelo contrário, é que vocês tenham cidadania de vocês. Exatamente. Ó, uma outra dúvida, Suzana Ferraz. Falo inglês e italiano. Eu posso eu mesma traduzir e registrar em um cartório? Acho que a gente já respondeu lá atrás, mas não custa só não resumir, Isabela, porque não é assim simples, não. Infelizmente, não é tão simples assim. Não pode, porque você precisa ter a fé pública e ser concursada pela junta comercial. Pode ser que você seja concursado por outro estado e o consulado em que você está dando entrada no documento aceite de outro estado, não tem problema. Mas
uma pessoa não concursada não consegue assinar a própria tradução, infelizmente. Não tem como. Na época que eu fiz Isabela, os meus documentos, eu também queria traduzir os meus próprios documentos, mas eu não pude. eu imagino, né? Porque se você morou aqui, falar, ué, falar eu mesma vou. Exato. Não, mas não é tão assim, né? Até porque a gente tem toda uma formatação da tradução. Então, essa tradução ela é dada pela junta, tem carimbo, tem um monte de coisa, assim, além dos elementos textuais, que um tradutor que a gente chama de tradutor livre, né? Ele não tem. E os tradutores também, Isabela, aproveitando que o pessoal gosta muito de saber preço, né? Mas vamos dar uma ideia assim. São tabelados, não são tabelados, por isso que eles devem procurar, pesquisar, enfim. No seu caso, vocês cobram de uma forma, porque tem outros tradutores que é por lauda, outros que é por documento, enfim, tem todas essas diferenças, né? Então, não é certo cobrar por documento, tá? O preço ele é feito por lauda e ele é tabelado pela Junta Comercial do Estado. Então, não é certo você dar outros tipos de preço. O que pode variar é, talvez, a minha formatação ser um pouquinho menor e dar mais coisa dentro da minha página, a tradução do outro ser um pouquinho, a letra ser um pouquinho maior e dar menos coisa, dar uma página a mais, uma página a menos, mas eu também não acho que haja tradutores que cobrem uma linha de tradução, cobrem uma lauda inteira. Né? Então, isso aí vem do bom senso do tradutor. Mas o preço da lauda, com 450 palavras, é tabelado. Tabelado. Por isso, cada estado tem o seu, né, Isabela? Exatamente, exatamente. O que a gente pode fazer é o seguinte: eu já sei quanto custa eu já sei quantas laudas vai dar uma certidão de antecedentes criminais, por exemplo. Porque ela é igual, ela é digitalizada, ela é sempre igual e tal. Então, eu consigo te dar o preço e dizer, o documento fica X. Mas é muito difícil e tem muitos tradutores que cobram depois da tradução feita. Tem muitos tradutores que só cobram depois da tradução feita para ver com quantas laudas ficou e quanto dá a tradução. Eu não faço. Eu faço uma estimativa pelo número de palavras, da quantidade de laudas e cobro pela quantidade de laudas. Então, e cobro a tabela da junta. Eu cobro a tabela da junta. Mas vale, eu acho que sempre vale dar uma pesquisada, porque tem essas diferençazinhas. Agora, eu acho que o Estado é que vai dar grande diferença. O Estado dá uma grande diferença. O Rio de Janeiro é um estado relativamente barato. Eu não acho que seja a tradução mais cara que tem. São Paulo é com certeza mais cara. Então, São Paulo. São Paulo é bem mais caro. É muito. Não, nem me fale. E até falando disso que você estava dizendo, nessa questão do... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Dos valores que mudam de estados. Vamos ver se volta. Tá, vou para outra pergunta. Caramba, perdi. Então, que você estava falando, eu já lembrei. Falei, nossa, isso eu já me perguntava tantas vezes. Mas ok, vou lembrar depois. Vamos lá, próxima pergunta. Do Samuel. Na minha cidade... Acho que isso daqui a gente já respondeu. Posso solicitar o documento no meu cartório local, mas para que ele já venha apostilado? Não, já respondemos. Essa. Meus parentes fizeram o processo de cidadania. Na época, eles traduziram e apostilaram os documentos. Eles ainda servem? Então, olha, normalmente não. Eles dão uma ajudinha no documento do antenato. Aí... Eles dão uma ajudinha. Quando você já tem a pasta aberta no consulado, eles até consideram os documentos que tem na pasta. Mas tem alguns documentos que têm validade. Por exemplo, a certidão de nascimento hoje tem validade de 6 meses. O antecedentes criminais tem validade de 90 dias. E isso tem que tomar cuidado. Tem que ver no site do consulado qual é a validade que eles consideram para cada documento ou no próprio documento qual é a validade que ele tem. Certo? E isso aí é uma questão de legislação brasileira.
a tradução não tem validade. Uhum. Mas Exatamente. vamos supor que você traduziu sua certidão de nascimento 3 anos atrás, a certidão não vale mais. Você vai ter que tirar uma nova certidão, vai ter que fazer um novo apostilamento e uma nova tradução. Porque mudou o número da certidão, mudou o número do apostilamento, mudou quem assinou a certidão, muda tudo. Para você é a mesma certidão, mas para o cartório e para o consulado não é a mesma certidão. Aí é que tá, né? Essa é a grande diferença. É. Nossa, e tem muito disso. Até, não, mas o meu parente deu entrada no processo no consulado, tem o número do processo. Será que eu não posso aproveitar aquela documentação que já foi traduzida para o consulado? Não pode. Dificilmente você consegue aproveitar. Dificilmente. Mas vamos manter a vibração lá no alto. Você já ter uma parte dos documentos encontrados já é um meio caminho andado. Com certeza. Você já pulou várias etapas, é o que eu falo. Não, sim. Você pulou lá da pesquisa genealógica, pulou lá para frente. Então, por favor, sinta-se privilegiado. Exato. Você já começou numa pista um pouquinho mais asfaltada. Oh, meu Deus. E, até de média de prazo, assim, Isabela, quanto que, sei lá, uma família não, vai, vamos, qual que está sendo mais ou menos o prazo, porque eu sei que a demanda tem aumentado bastante, né? De uns anos para cá, a questão de pedidos de traduções, esse mercado mesmo da cidadania. Então, eu quero saber de você hoje, assim, para você atender, sei lá, umas 15 certidões de inteiro teor, sem divórcio, nada, em média, quanto mais ou menos de tempo que a pessoa precisa se preparar? Porque às vezes a pessoa ela quer vir para a Itália ou ela tem um agendamento no consulado. E ela acha que a gente faz em 2, 3 dias. E não é bem assim, né? Pois é. Olha, eu ainda acho que o meu prazo é um dos menores. A gente faz entre 5 e 7 dias, a depender da demanda que a gente já tem. Olha, a gente tenta dar o menor prazo. Eu sempre falo que eu quero que o meu diferencial seja exatamente no prazo, porque eu não tenho como traduzir melhor do que os outros tradutores, entendeu? Mas eu tenho como traduzir mais rápido. Então, é isso que eu tento fazer o mais rápido possível para a pessoa poder ir. Agora, entre emissão de certidão, apostilamento, tradução, cartório, não sei o que, eu levaria aí entre 1 mês e 45 dias no processo inteiro, né? De recolhimento dos documentos, cartório que tem que mandar documento pelo SEDEX, isso tudo. É isso aí. Eu já coloco nesses dias o apostilamento, tá? Eu tô te dizendo o processo todo. Chegou a certidão para mim, na minha mão, eu vou apostilar, eu vou traduzir, eu vou apostilar a tradução e te entregar em 7 dias úteis estourando. Olha, gente, é um baita de um prazo. Porque hoje tem cartórios aí, meu Deus, para apostilar uns 5 dias úteis. Dependendo da demanda, dependendo da região, dependendo do estado, que a demanda tá gigantesca. Tá mesmo. Isabela, qual é a dica que você daria como profissional aos clientes na hora de pesquisar e decidir qual o tradutor que ele vai escolher para fazer todo esse trabalho? Primeira coisa é ir no site da Junta Comercial do Estado, botar o título, fazer uma pesquisa, né? No site da Junta tem serviços, lá tem tradutores juramentados. São 2 tipos de ofícios que são regidos pela Junta. São os leiloeiros e os tradutores juramentados. Então, só precisa se ligar nisso. Vai lá nos tradutores juramentados, coloca o seu idioma, qualquer que ele seja, e escolha o tradutor ou por proximidade de onde você está, ou pelo prazo com que ele te atende, pela simpatia também, né? Claro. Mas eu acho que vale a ligação para vários tradutores. São entre 10 e 12 tradutores no Rio de Janeiro. Vale a pena ligar e cotar com todo mundo, porque, na verdade, estamos trabalhando todo mundo junto, tem demanda para todo mundo. Então, vale a pena fazer uma cotação com cada um. Ótimo. E quando o cliente, Isabel, não sei se você já recebeu algum assim, mas o cliente ele quer vir para a Itália, fazer o processo e tal, só que ele já quer vir para morar.
Então, tem aquelas documentações que não fazem parte do processo, né? Que são histórico escolar, diploma, CNH. que é exato. Tudo isso você já aconselha também a trazer traduzido e pode nos explicar que precisa traduzir e também apostilar? Então, o que que eu explico para a pessoa? Tudo depende do órgão onde você vai apresentar os documentos. Então, se for uma CNH, você sabe que você não precisa seguir, por exemplo, questões de cartório, de consulado. Você vai apresentar em outro órgão. Mesma coisa, histórico escolar, diploma. Você tem que ver o que a instituição que vai receber está te exigindo. Se ela exige apostilamento ou não, se ela exige que seja feito por tradutor juramentado ou não, porque cada instituição vai exigir uma coisa. Então, dependendo de onde for apresentar, a gente aqui está falando muito de documento para cidadania. Então, são as exigências dos consulados, né? Prazo, essas coisas todas. Outros órgãos vão ter cada um a sua exigência. Então, é bom ver no Detran de lá, né? Na Sicurazione, é bom ver na instituição de estudo, é bom ver isso tudo. Imposto de renda, por exemplo, essas coisas, todos esses outros documentos, é bom ver na instituição onde for apresentar o documento. Olha, você tocou num assunto bem interessante, o imposto de renda. Quando a gente chegou aqui na Itália, a gente teve que fazer a declaração de renda, tal, aqui que eles fazem, de índice econômico e tudo mais, para você ter acesso a algumas facilidades do governo, enfim, auxílios e tal. Aí eles pediram até a nossa declaração, veio em português, a gente nem tinha ideia que tinha que traduzir, sabe? Nem pensando vamos levar, vamos levar, vamos levar. Aí a gente chegou lá no órgão, aí ela olhou, a moça, foi muito engraçada, ela olhou, tipo, filho, isso aqui tem que estar traduzido, porque eu não entendo nada. Só sei que moral da história, resumido, pra gente não perder a viagem. Acho que ela falou assim, não, deixa eu ajudar esse pessoal aí, porque eles estão meio perdidos. Desesperados. Aí ela pegou assim, os valores que interessavam, ela só foi me perguntando, falou, isso aqui é isso que eu preciso? Eu falei, é. Aí aqui, isso aqui é, não sei, é. Aí ela foi, olha, foi por Deus, porque assim, quando a gente veio, sério, em 2017, muita coisa de lá pra cá, não vou dizer que mudou de 100%, mas as orientações, os órgãos, muita coisa, assim, não sei, a gente veio e bora lá, mas alguns detalhes eu falo, lá atrás não foram passados. Então, hoje eu vejo, assim, que quando o cliente ele quer mesmo vir, então traz tudo que você puder, traduz, né? Mas eu acho que isso é uma questão nossa de não separar direitinho nossos documentos, né? Eu acho que até aqui a gente também, quando precisa de um documento, essa época de imposto de renda, pelo menos, se não fosse digital, a gente estaria que nem louco procurando imposto de renda do ano passado, né? A gente não prepara os documentos para o incêndio, por exemplo. Não. Não tem uma pastinha para os documentos fundamentais para levar no incêndio, se a nossa casa pegar fogo. Não, e não tem mesmo, gente. Passando, entrando, eu falo, ai meu Deus do céu, no próximo eu já vou deixar tudo anotado, separado, tá em nada, né? Por isso que eu sempre digo, tenha uma assessoria. É sempre bom ter uma assessoria quando você vai mudar de país, não só por causa de cidadania, mas por uma série de coisas. Todos os documentos escolares, por exemplo, eu quase não consegui me matricular na escola porque eu não tinha a equivalência, né, dos documentos escolares. O que é um Deus nos acuda para traduzir, porque você meio que está dando já a série em que aquela pessoa tem que entrar. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande. E a pessoa pode perder um ano ou ganhar um ano nessa brincadeira. E isso é a vida da pessoa, né? Exatamente. Ó, até tem uma pergunta aqui. Opa, Thaís, novamente. Os documentos escolares, eles precisam estar assinados pelo reitor e com firma reconhecida? Então, para eles terem validade aqui no Brasil, eles precisam estar com firma do reitor e reconhecida. Ou do diretor, né? E com firma reconhecida. Senão, eles não valem nem no Brasil, tá? Então, isso é uma exigência do Brasil, não é nem uma exigência do exterior, é uma exigência do Brasil. Primeira coisa que eu fiz quando eu me formei, que eu peguei meu diploma na mão, eu fui para os cartórios todos e reconheci. Do reitor, do não sei quem,
que assinou o apostilamento que tem atrás, do diretor do não sei o que, não sei. Olha, eu assinei tudo, toda a assinatura que tinha no meu diploma e no meu histórico, eu reconheci firme. Isso é uma coisa que tem que ter para o Brasil, porque senão você vai fazer um concurso, não consegue tomar posse, você vai fazer uma pós, não consegue entrar. É uma coisa que tem que se tomar cuidado aqui no Brasil. Para o exterior nem se fala, né? Não, exatamente. Eu acho que assim, todo o cuidado que puder ter e antecipar as possíveis dificuldades, os obstáculos, enfim, é melhor. Então, acho que a dica que fica, né, Isabela, é assim, toda a documentação que você for usar fora do Brasil, em outros países, é claro que tem que se certificar, onde, como você falou, aonde que vai usar essa documentação, qual o órgão, né, responsável. Mas, sim, eu acho que a dica é fundamental. Traduz a apostila para ter validade. Porque não adianta você chegar com histórico, às vezes uma caderneta de vacinação. Isso daí até assim, eles até, como são, não vou dizer códigos, mas como são Os nomes nomes das vacinas são em latim, né? aí eles conseguem associar. Eu fiz isso da minha filha, não tive problema nenhum. Mas eu falo, outras coisas que são mais específicas, que não tem como eles adivinharem, gente, traz traduzido e apostilado. Eu diria uma única exceção. Olha aí, Diga. falando mal do meu próprio trabalho. Jogando contra o meu próprio trabalho. Mas olha só, documentação de ensino superior, quando a universidade tem uma faculdade de letras com um departamento de português, pode prescindir da tradução. Mas tudo tem que ver com a universidade. Olha, que dica boa! Isso tudo tem que ter um departamento de uma faculdade de letras com um departamento de língua portuguesa, um departamento lusófono, para que não precise de apostilamento, de tradução e apostilamento. Caramba, que sensacional! Olha só, eu também desconhecia, não sabia dessa informação. Mas ótimo. Tem que ver na própria universidade se ela aceita ou não. Sim, exatamente. Mas olha aí, tá aí a dica. Às vezes a gente fica para lá e para cá, para lá e para cá, tá vendo? Numa dessa. Oh, que sensacional, Isabela. Ai, olha. Daqui, pessoal, eu acho que a gente já solucionou todas as dúvidas. Nossa, é que a gente foi já emendando uma na outra, que foi indo, que foi indo. Não sei, Isabela, você tem alguma dúvida assim, de cliente que aparece que você poderia dar uma outra dica aqui para eles? Olha, dúvidas, muitas me aparecem, mas sempre são de caso a caso, né? Uma coisa que eu digo é: se informa no lugar em que você vai. Principalmente para a cidadania, se for em consulado, se não for através de assessoria, se for através de assessoria, sempre tirem todas as dúvidas e saibam que não vai ser uma coisa resolvida em uma única etapa, porque não vai. Porque as pessoas se frustram. Eu falo para os meus funcionários que a gente está ali para dar um colo. Mais do que para traduzir, a gente está ali para dar um colo. Porque eles vêm do cartório e é lambada no cartório, é lambada no consulado, é lambada no comune, é lambada em tudo quanto é lugar. Eles vêm para a gente querendo um colo. Então, assim, para não se frustrar, saiba que vai ser um processo com várias etapas e que vai ser um processo relativamente longo. Não deixe para fazer isso em cima da hora de viajar. Não deixe para fazer isso em cima da hora que for casar. Se você já sabe que você tem direito à cidadania, vai vendo isso com antecedência. Se você sabe, é uma coisa que eu falo para os meus amigos. Quer ter filho? Tira a cidadania. Porque você pode não querer, mas o seu filho pode precisar. É isso aí. É o que eu digo, é o investimento que você deixa para os seus filhos e para as próximas gerações. É uma facilidade. Você não sabe qual vai ser a situação política e econômica do seu país nos próximos anos. Aqui no Brasil é uma coisa que muda muito. Aí na Itália é uma coisa que muda muito. Você está com o passaporte europeu na mão. Está com o passaporte vermelho na mão. É o passaporte mais valioso que tem. Então tem... São 27 países só na União Europeia. Se você tem direito, tira.
É um direito seu. Se você tem o direito à cidadania italiana, tira. Exato, é isso aí. Essa dica eu falo assim que mas essa visão muitas vezes as pessoas não têm, porque elas se prendem, é o que você falou, é um processo longo e é mesmo, gente. Ainda mais quando você tem então uma retificação no meio. Nossa, aí a família fica maluca, fala: "Meu Deus do céu, o que que eu fui arranjar?" Aí a gente fala: "Não, calma, vai passar." Essa Vai dar fase vai. certo. Vamos seguir para frente. O que você tem que focar no que isso vai te trazer. O que esse investimento, o que essa dor de cabeça hoje vai te trazer de benefício lá na frente. O que ela vai te abrir portas lá na frente, seja para você, como você disse, Isabela, seja para os filhos, para os netos, para quem for. Mas é um abrir, assim, do mundo que você tem e às vezes as pessoas não têm noção. Elas ficam tão presas que, é isso que você falou. Ai, meu Deus, agora tem que fazer isso. Nossa, agora como é que é isso? Eu não entendo. Eu vou no cartório, o cartório fala uma coisa, eu não entendo nada. Porque, são linguagens, né? Diferentes mesmo. Enfim, então acho que você colocou bem. Quando acho que eles chegam nessa etapa da tradução, agora é traduzir a apostila e mandar a documentação. É, é. E aí a gente sempre dá um colo quando a gente conversa, porque eu sei que a pessoa tá ali agoniada com esse processo todo, eu sei disso. Então a gente sempre conversa, a gente sempre dá um colo, a gente sempre quer um cafezinho, quer uma água, para a pessoa Que ótimo. acalmar um pouco. Porque não tem como, gente. Seres são seres humanos, nós todos, né? E, enfim, as emoções, nossa, elas vão à flor da pele. Não, e outra, são pessoas descendentes de italiano, né? Que vamos combinar, juntou o brasileiro com o italiano, minha filha. Ai, meu Deus, né? Segura. É tiro, porrada e bomba. É tiro, porrada e bomba. É bem isso mesmo. Ai, meu Deus. Ai, Isabela, que delícia. Ai, ó, nosso tempo tá terminando, pessoal. Ai, gente. Tem mais pergunta? Menina, nós fomos respondendo. A gente acabou que emendou e eu já fui eliminando um monte já, assim. Vamos falar da retificação, já que você falou dela? Vamos. A gente tem aí mais, acho que uns 10 minutinhos. Bora. Tá. Só porque tem muita gente que fala, não, mas o meu avô, meu bisavô, meu tataravô se chamava assim e ele foi registrado assado, então eu não tenho mais direito. Tem direito, sim. É só fazer a retificação do nome ou do sobrenome. Por via judicial, demora um pouquinho, mas você tem todo o direito, sim. Então, façam uma retificação. Demora, mas vale a pena. É um dinheirinho a mais, mas vale a pena. Não deixe de fazer a sua cidadania, porque o nome é diferente. Porque eu mesma, eu tive um erro no meu registro de nascimento. Foi trocada uma letra e isso acontece. É só fazer um registro, fazer uma retificação e entrar com um pedido de retificação e fazer essa retificação. Ela vai entrar como uma retificaçãozinha, uma observaçãozinha no final da certidão e seu nome vai ser consertado. Então, não tenha medo de fazer, de pedir. Não tenha medo de fazer sua cidadania por causa disso. O que mais tem é gente que escreve errado no cartório. Não, ficam presos. Bom, primeiro que tem raiva de cartório. Segundo que não quer mudar de jeito nenhum o nome. Eu falo, gente, mas não é assim. Vai ter uma averbação lá embaixo de retificação que foi feita. Para quê? Para o juiz, para o consulado, para o comune não ter dúvida que aquela linha vem daquele italiano, que você é parente dele. Você não precisa se desesperar. Mas eu sei, assim, eu passei por um processo de retificação. E eu estava aqui na Itália já. Olha, não foi fácil. A gente ficou 3 meses com o processo judicial aí no Brasil. Olha, pegamos fim de ano, aí pegamos o recesso de janeiro que fora do mar. Olha, foi um caos. Mas passamos, sobrevivemos. Entendeu? Isso que eu sempre digo. Toma um suquinho de maracujá, espera. Eu tenho uma amiga que se casou com um italiano e ela achou que a cidadania dela fosse sair logo depois, que ela já falava italiano, já tinha tudo e tal. E demorou 3 anos ela residindo na Itália também. Então, assim, não adianta ficar ansioso, não adianta. Vai acontecer
As coisas vão acontecer, é só fazer o processo, seguir o processo todo certinho e ficar com o coração em paz, porque as coisas vão acontecer. Exato. E é o que você falou. Eu acredito assim, e não é porque nós somos do ramo e que a gente faz esse tipo de trabalho, mas eu falo, todo o auxílio que você tem em todas as etapas faz com que você minimize os erros, né? A ansiedade, o nervosismo, enfim, as preocupações. Erros podem acontecer? Podem, mas eles vão ser muito minimizados. A partir do momento que você tem pessoas da área que têm conhecimento de cada etapa, como que funciona, o que deve ser feito, que trabalha com todos esses órgãos para auxiliar. Porque eu falo, é possível fazer sozinho? Sim, é possível fazer sozinho. Só que existem algumas coisas que vocês precisam estar preparados. Né? Como? Sempre vai ter uma exceção, né? Sempre vai ter uma exceção. É aquilo que eu falei, é caso a caso. Exatamente. O consulado, ele vai analisar caso a caso. Então, é sempre bom ter uma assessoria para poder te ajudar e te acalmar, né, nessas horas, porque a assessoria, mesmo que não tenha passado por aquele problema, ela vai ter onde saber como resolver o problema. Ela tem como buscar informação. Então, ter uma assessoria é sempre bom. Ela consegue recorrer, né? Ela fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Eles me perguntaram isso, mas eu não entendi. Enfim, a cabeça fica um turbilhão. E se você vai na internet, existem milhões também de informações. E às vezes desencontradas, enfim, porque cada lugar funciona de uma forma. Né? O próprio site do consulado, ele não é claro. Vamos dizer essa verdade. Não é claro, não abrange todos os casos. Então, é bem complicado fazer sozinho. E outra coisa, na Itália também, não façam sozinhos, não entrem nessas roubadas de gente que aluga casa, que não sei o quê. Façam com uma assessoria de confiança. Porque o que eu já traduzi de processo contra pessoas que fazem esses esquemas, olha, não... Olha, tá vendo? Não é fácil. Não adianta. Tem que pesquisar muito. Olha, tem que pedir referência, tem que pedir indicação. Porque acontece muito e a gente vê e a gente fica triste porque fala, caramba, como é que isso acontece até hoje? Certas coisas. Sabe, a gente precisa ter um zelo, um cuidado. As pessoas estão saindo do Brasil para vir para cá, pensando e planejando tantas coisas. E como é que você lida com elas dessa forma, entendeu? É a vida da pessoa. A pessoa pode acabar com a vida de uma família inteira, né? Tá tudo em jogo. Elas venderam, às vezes, tudo no Brasil para virem para cá. E acreditando e confiando naquilo. E sabe, gente, então assim, pesquisem mesmo. E não adianta vir para cá e, ah, não, eu chego lá e eu alugo uma casa. Não é assim, não é assim. Não é assim, sabe? Porque o povo italiano é um povo burocrático, é um povo todo certinho, eles gostam das coisas certinhas. Eles fazem maracutaia entre eles. Com a gente, eles são bem certinhos. Né? As maracutaias são outro esquema. Com a gente, eles são muito certinhos, muito zelosos, até porque eles querem dar cidadania a quem tem direito da cidadania, né? Então, eles são muito cuidadosos a quem eles estão dando esse direito. Não é bagunça. Então, tomem cuidado, estejam sempre assessorados. É um conselho que, se eu pudesse dar, eu daria. Estejam sempre assessorados. Bravíssima, como diria aqui. A Isabela, agora a gente vai ter que se despedir mesmo. Tá. Eu adorei, gente. Que delícia estar aqui. Nossa, eu também adorei. O tempo passa voando. O assunto é muito bom. Sabe? Nossa, foi muito bom. Agradeço que você tenha conseguido aí um horário na sua agenda, porque eu sei a correria aqui pra gente e eu imagino aí pra vocês. Mas que bom, fico feliz. E quem sabe nas próximas temporadas a gente não fala de novo sobre tradução e apostilamento. Ótimo. Quando quiser, estou às ordens. Que bom, que bom. Gente, agradeço o pessoal que ficou até agora com a gente, pelas perguntas, pela interação. E eu espero vocês na próxima semana, que vamos falar sobre o processo judicial. A gente vai explicar tudo por via materna e contra as filas nos consulados italianos aí no Brasil, Isabela, porque, né? Essas filas longas, quilométricas. Então, o pessoal que quiser pode mandar já as perguntas para a gente para a próxima semana. Não percam nesse mesmo horário. Isabela, mais uma vez, um beijo para você. Um beijo, gente. Obrigada, viu?
E vai estar salva a nossa live, viu, gente? Tchau, Vamos Isabela. divulgar. Tchau, tchau. Beijo.